Bem-vindos a mais Talk Player, o podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zani e hoje eu estou com duas pessoas especiais aqui ao meu lado, à minha frente, que é o Ulisses Martins. Ulisses que está no mercado há pouco tempo, né, Ulisses? Uns 20 anos aí, pelo menos, no mercado financeiro. É isso aí. Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite, viu? Boa! E a nossa outra convidada é a Carolina Gedenitz. Carolina que é responsável pela gestão de carteiras hoje da Cashme e também pelo produto crédito para construção. É isso, Carol? É isso. Obrigada pelo convite, Ailton. Boa. E para a gente começar, Carol, conta um pouquinho da tua história, quem que é a Carol, quando que você entrou na Cashme. Aliás, eu sei que você é engenheira de formação. Conta para a gente a tua história desde o comecinho, quando que você começou, como foi esse começo. Olha, eu não tenho tantos anos de mercado como Ulisses, não. Mas eu tenho um tempinho. Eu sou engenheira civil de formação, né? E desde o meu primeiro semestre na faculdade, eu tô na área, né? Eu consegui um estágio logo no primeiro semestre. Então, a área de engenharia, para mim, é uma coisa desde o início da minha formação. Então, quando eu me formei, eu brinco que eu já me formei engenheira, né? Porque eu estava com a prática e com a teoria em dia. E o meu objetivo era construir prédio. Eu queria ser engenheira de obra. Queria colocar prédio para cima, né? Só que aí a minha carreira foi sendo moldada aí. A princípio eu trabalhei em algumas construtoras mesmo, com o pé no barro, né? Trabalhei na Cury, que foi uma grande escola para mim. Eu acho que a minha experiência na Cury foi uma das principais da minha carreira inteira. Sou muito grata. Tive professores incríveis lá. E da Cury eu aceitei ali o desafio de ir para um pedaço da engenharia civil, que era o planejamento físico-financeiro, né? Então, eu fui para outra construtora com foco nesse departamento. Também foi uma super escola, né? Porque aí eu aprendi mais ali a parte de cronograma de obra, de orçamento, leitura de projeto, levantamento, tudo isso era muito importante também. E aí, depois dessa bagagem, eu fui abordada ali no LinkedIn, né? Pela Cashme. Para mim foi uma novidade o home equity, né? Eu não conhecia, não sabia como que era isso no mercado. Isso foi há 5 anos, né? Eu tô na Cashme há 5 anos, então na época a Cashme também ainda estava em ascensão. E aí eu aceitei o desafio, né? Até que eu vim para a Cashme, me apaixonei pela cultura, pelo propósito, pelas pessoas. E aí falei, é aqui, né? E entrei na Cashme pela liderança de uma pessoa que também já veio aqui, super especial, que é o Luiz Domingos. Ele, nossa, foi demais também. Aprendi demais com ele sobre pessoas, inclusive, sobre gestão. E o Luiz foi um grande facilitador dentro da Cashme, né? De me encaixar em demandas onde eu conseguisse realmente entregar o meu melhor. E aí fui me movimentando, né? Na época que começou minha primeira movimentação, foi quando o produto de crédito para construção foi criado. E eu me lembro que o Luiz fez essa ponte com o Juliano, né? E o Juliano me chamou para conversar, para me explicar sobre o produto e tal. E eu lembro que o meu primeiro contato com o produto de crédito para construção foi numa lousinha, o Juliano escrevendo: olha, o produto vai ser assim, esse é o nosso objetivo, talvez mais para frente a gente possa fazer isso e aquilo e tal. E eu lembro que quando ele terminou a conversa, ele falou: mas aí você pensa, se você quiser ir para essa área, um desafio e tal, tudo bem. Se você quiser continuar onde você tá, tudo bem também. Aqui, o que importa é estar todo mundo feliz. Eu falei: Juliano, mas não tenho o que pensar. Vamos, eu quero, vamos estruturar isso aí. E aí, eu costumo dizer que em alguns momentos da minha carreira, claro que muita coisa eu corri atrás, mas eu tive muita sorte em muitos momentos, porque eu trabalhei com pessoas incríveis. Então, esse momento foi um deles, né? Então, a partir do momento que eu peguei o desafio ali de estruturar o produto, tinha muitas pessoas junto comigo que estavam engajadas e que ajudaram demais. E aí é isso, o produto hoje é um sucesso, graças a todas as pessoas que já atuaram nele. E ele ainda é um filho meu, né? Que eu brinco, porque ele tá do início ao fim comigo, na esteira, tanto na entrada ali da operação, quanto no acompanhamento da obra, né? E basicamente é isso, essa é a minha carreira na Cashme. E como que foi, Carol? Porque assim, você passou por algumas construtoras, grandes construtoras também, né? E aí você recebeu o convite para uma fintech que é do Grupo Cirela, que hoje é a maior construtora aí do Brasil, sem dúvida nenhuma.
tem uma história fantástica, né? Só que você entrou em uma fintech do grupo. Uma fintech que tem um outro formato, que tem um crescimento acelerado, que é tecnologia. E você entrou, que também atua, né? Atuava ali na época com home equity, pelo que você me falou, né? O produto construção ainda não existia. Você participou ali desde o início, desde o rascunho ali na lousa. Mas como que foi essa mudança, né? Para você de sair de uma estrutura com um modelo mais tradicional, não que a Cashme não tenha, mas uma fintech é outro ritmo. Uma startup é outro ritmo, uma fintech, tecnologia, crescimento acelerado, lousa, vamos criar um produto agora. Como que foi para você essa mudança? Olha, eu tinha uma coisa muito valiosa que era tempo, né? Então, eu me formei muito nova e eu já tinha muita bagagem de obra. Então, eu tinha tempo para explorar exatamente, assim, todas as frentes para realmente entender o que eu queria, né? Porque eu tinha na minha cabeça que, desde criança, que eu queria construir prédio. Mas será que era só isso? E se eu experimentasse outras, né, áreas da engenharia para realmente eu tentar me encontrar? E aí eu entendi, na Cashme, assim, foi tudo novo para mim, né? Eu assumi o risco, eu lembro de ter essa conversa com meu marido na época, de, putz, será que eu vou? Porque eu nunca trabalhei numa empresa assim. Eu sempre trabalhei em construtora mesmo, pé no barro, né? Como eu disse. Então, ele falou, acho que sim. Acho que se tiver uma hora certa para arriscar, é agora. E aí é o que eu falei. Quando eu cheguei na Cashme, eu me apaixonei pela cultura, pela forma como as pessoas se tratam, pela forma como as coisas acontecem, né? Em conjunto. E isso não mudou, né? De lá para cá, só melhorou. Então, eu acho que a Cashme, ela me mostrou que eu não precisava construir prédios, mas eu podia construir outras coisas legais. Legal, e aí, isso fez mais sentido para mim. Então, hoje, é o que faz sentido para minha carreira mesmo, tá aqui. Você tocou no ponto, né? As pessoas, né? Quando você tem uma liderança que te motiva, quando você tem ali oportunidade, cultura, né? forte, uma cultura né? forte, que você enxerga um além, né? Isso faz total diferença, né? Mas de fato a cultura é as pessoas, né? Exato. E o Ulisses, Isso aí. conhecia já o Ulisses nos conhecemos já tem uns anos, né? Ulisses já anos. uns 20 anos aí no mercado. Você entrou na Cashme há quanto tempo, Ulisses? 6 anos, e eu lembro que eu vi a Cashme num anúncio do Juliano, uma postagem, né, no LinkedIn, e era um momento onde eu estava numa securitizadora que do dia para a noite resolveu não trabalhar mais com home equity, e eu falei assim, nossa, é uma oportunidade perfeita para fazer uma migração desses clientes que já estavam com contratos emitidos para que a gente possa fazer, assim, atender, né, essa demanda. Então, estou aí, já há 20 anos, feliz da vida aí por estar trabalhando com o produto e principalmente com o produto de crédito para construção. Legal, né? Porque assim, o produto Cashme começou só com o home equity ali, é um produto que a gente sabe que ainda tem um potencial muito grande, né? Tem muito espaço ainda a ser explorado, até em comparação com outros países. Aqui ainda está engatinhando, né? Para a gente aqui é até comum, dentro de uma bolha, mas tem muita gente que não conhece ainda, né? E agora a gente está falando de um outro produto, que também tem um espaço muito grande, só que também é pouco explorado, né? E hoje, eu particularmente na ponta, ali, quando eu converso com os parceiros, com os clientes, eu sinto que os clientes, os parceiros, eles têm poucas opções hoje no mercado, né? Então é um produto também que tem um espaço gigantesco, né, Ulisses? Você imagina se o home equity já não é, assim, em matéria de potencial, ele pode ser muito mais bem explorado, pensa no crédito para construção, principalmente segmento médio, alto padrão, que é o que a gente está mirando mais, né? Alta renda, alto padrão, é um segmento que ele está desassistido hoje justamente pelo que houve desse movimento dos bancos públicos, né, que acabaram ali, por uma questão de fund, etc., limitando muito até o valor do imóvel. Então, a faixa de imóvel que eles não querem atuar é a faixa que, a partir dessa faixa, a gente quer, principalmente mirando de 1,5 milhão para cima. Então, assim, em potencial de negócio, é infinita a possibilidade, porque tem muita oportunidade para trabalhar. E o parceiro ele pode colocar esse produto justamente no portfólio de produtos, né?
E a gente até vai falar mais para frente, mas assim, eu já quero garantir do início, não é burocrático. Esse é um produto que ele roda bem, a esteira é muito boa, e a gente vai ainda, né, conversar sobre isso, mas já quero na largada deixar bem claro isso daí. É um produto que funciona muito bem. E eu vou falar, o comercial, às vezes, ele tem medo de vender aquilo que ele não conhece e etc. Esse é um produto que, assim, até pelo suporte, né, da Carol, do time dela, eu tenho muita paz para trabalhar com esse produto, né? Então, roda muito bem, é muito bom, rentável e atende um sonho do cliente. E tem muito espaço, né? Às vezes a gente tá aqui em São Paulo, né? Nós estamos aqui em São Paulo, você sai, você só vê prédio, você não vê mais terreno, né, Carol? Mas fora, quando você sai um pouquinho ali aqui do centro, né? Tem muito, esse produto ele tem muito potencial, né, Carol? Tem muito. Dá para se explorar, né? Tem. Em relação a, você tem uma noção, Carol, de mercado? Você pode trazer alguma informação para a gente em relação a potencial? Olha, hoje eu diria que a residência unifamiliar construída ali pelo cliente final, né? Então, a autoconstrução é a maior parte desse mercado, né? De construção. Então, o cara, ele vai comprar o terreno dele, o cliente vai comprar o terreno dele e ele mesmo vai construir, né? Com recurso próprio ou com crédito para construção, que auxilia na maioria dos casos, né? Os nossos maiores clientes é dessa forma. Mas é uma grande parcela, assim, das construções do Brasil. Eu estava vendo um dado essa semana do IBGE, que 80% das construções no Brasil são casas unifamiliares. Então, é uma parcela muito grande, né? Os empreendimentos enormes já foi uma grande parcela desse dado, Tem né? muitos empreendimentos surgindo, né, Carol? Mas casa, pelo que você está Casa falando, ainda é a preferência, né, do brasileiro ali. Então, E tem muito potencial, né? Tem Você sai um pouquinho de potencial. São Paulo, você vê um terreno, você vê outro. sim. Isso é um dado bem interessante aqui, né? Porque eu sabia que você ia tocar nesse assunto, mas a nosso favor aqui, por conta do produto, no ano passado, o segmento de alto padrão geral, assim, falando de apartamentos, casas, etc., ele teve um crescimento de quase 35% em vendas. Só que a busca por casas acima de 1,5 milhão, que é onde nós queremos, e talvez os bancos públicos não tem tanto interesse por uma série de motivos, cresceu quase 20%. Então, assim, é uma procura muito alta, né? E só em janeiro, 1,5 milhão, e em janeiro de 2025 superou, né, a busca por apartamentos, que foi de 12%. Ou seja, essa faixa estão buscando mais casas do que apartamento. Eu acho um dado muito interessante, porque o nosso produto é justamente assim, vai muito ao encontro disso. Isso mudou muito na pandemia, inclusive, né? A qualidade de vida de uma casa no interior é o que as pessoas estão buscando mesmo, viver mais com a família ali, com um espaço maior, com uma qualidade de vida maior do que a metrópole, né? E aí, pagar o preço, né, de ir para São Paulo, para os grandes estados para trabalhar e voltar para o interior para viver aquela vida ali mais tranquila com a família. Então, na pandemia, esse dado cresceu muito também. Eu acho que até que hoje até no formato de trabalho que muitas empresas estão adotando, né, o home office, por exemplo, já até permite, né, que a pessoa ela faça um investimento realmente no lazer, né, não, quero uma casa, quero um pouquinho mais de conforto, porque eu consigo trabalhar em um outro formato, coisa que antigamente, por exemplo, não tinha, Não né, dava. tinha muito pouquinho, Sim, né, sim. mas hoje já é uma coisa mais, já mais real, né, mas de fato acho que a pandemia, sem dúvida nenhuma, o pessoal começou a se focar, as pessoas começaram a se focar mais no lazer, Sim. né? Em construir algo que é seu, do teu jeito, né? E você trouxe uma informação bacana aí, que eu acho que até que é importante para o nosso parceiro, né? Que é uma fatia de mercado, que é uma oportunidade, né? Porque quem trabalha na ponta, ele tem que olhar ali alguma dor, né? E é uma dor, né? Esse público que você falou aí, Ulisses, acima de 1,5 milhão, né? É uma dor hoje no mercado. Né? Hoje existem poucas opções hoje para o cliente na ponta, né? Mas a gente atende também o cliente de valor menor, né? Mas é mais pela oportunidade, né? Porque hoje, de fato, existem poucas opções no mercado para o cliente na ponta, para ele conseguir, né? E é um produto que vale a pena o nosso parceiro investir, porque existe, de fato, uma dor, existe poucas opções, né? É um produto que tem um potencial
muito grande, só que é pouco explorado. Você tem muito player que ele pode ser aventureiro. Eu falo isso com todo respeito, porque são concorrentes, a gente tem colegas em todas as instituições, mas tem muito player que ele é aventureiro e não tem a expertise que nós temos. Não foi à toa, né, que a Carol veio aqui, foi contratada justamente para cuidar dessa parte técnica. E por mais que... É que hoje é fácil a gente falar que o produto ele é simples, ele roda bem, mas o que teve por trás para se chegar nesse nível e poder ofertar uma condição interessante de prazo, de juros e principalmente esteira, porque o público, que nos procura aqui, a gente está falando de um público alta renda, a gente está falando de um público que ele precisa finalizar essa obra rápido, ele está buscando justamente a cash pela velocidade, ele precisa de uma esteira, então assim, nós temos essa expertise, a gente está num momento muito bom de poder o quê? Atender essa demanda, né? Por tudo que vem acontecendo, por os bancos públicos fecharem um pouco a torneira, os outros players não estão com tanto apetite, o foco ainda, principalmente das instituições, acaba sendo a aquisição, é o carro-chefe, a gente sabe. Aí você tem um Home Equity. E agora, essa linha de crédito para construção, a facilidade é a mesma do Home Equity. Então, assim, a esteira está funcionando bem, o momento é muito bom e o parceiro ele tem a oportunidade. É o que eu chamo de beber água limpa, né? Beber aquela primeira água, né? Na frente. Exatamente. E eu acho que o momento é muito propício para a gente poder, assim, não só divulgar, eu acho que o intuito disso também é divulgar, né? Esse aqui é o podcast do empreendedor, a gente está cheio de empreendedor que está assistindo, mas é justamente para ele entender que não é burocrático, é uma coisa que é muito tranquila de se trabalhar e hoje a gente vai desmistificar tudo isso daí. Eu diria até que assim, é um produto que ele é complexo, mas a Cash me deixou leve, deixou fácil. Porque até falando de obra, né, eu sei que você faz ali um orçamento, monta ali o cronograma físico, o financeiro, aí a inflação aumenta, né? Acontece alguma situação que não depende só de você ali, do que você colocou, né? Aí pode ter um estouro de obra ali, né, Carol? Tem que ter tem que ser conduzido de uma forma muito profissional, né? Sim. Eu diria, porque você está fazendo um cálculo ali de algo que daqui a pouco pode sofrer uma interferência, ou você tem que ter um profissional ali, né, para montar esse projeto ou para olhar até uma operação de crédito para que a operação seja interessante ali para todas as partes, para o cliente, para que ele consiga concluir a obra, para ver se está de acordo, para ver se ele tem capacidade, né, Carol? Sim, sim. A obra ela vai nascer do projeto, né? Um projeto bem feito, ele vai cascatear resultados bons para aquela obra. Então, um projeto detalhado, muito bem, né, definido, o que vai ser de acabamento, como vai ser a tipologia construtiva, tudo bonitinho para que não tenham surpresas durante a obra, vai fazer total diferença. Tanto de tempo, de economia, de estresse, né? Porque obra não é fácil, né? Então... acho que do projeto se nasce ali uma obra bem feita, né? Que aí, consequentemente, você consegue fazer um orçamento bem feito, considerando a inflação, né? A depender ali do tempo de obra, porque se for uma obra um pouco mais longa, é importante colocar essa inflação. Um cronograma, né? Um cronograma físico-financeiro, porque nem sempre o desembolso vai acompanhar o que eu estou executando, né? Então, do projeto vai cascateando todos esses preparos. E, claro, um profissional habilitado te acompanhando, ele vai fazer total diferença, né? Porque ele vai saber interpretar essas documentações, ele vai saber te orientar, né? Putz, não dá por esse caminho, vamos por outro, né? Ele vai deixar a sua obra mais organizada, ele vai mitigar risco de execução, deixar uma obra mais limpa, por exemplo, né? Um profissional habilitado, ele sabe fazer uma obra de forma mais sustentável, né? O que você falou é fantástico, né, Carol? Porque, assim, quando a gente fala, eu vou contratar um engenheiro, vou contratar depois um arquiteto aqui para a minha obra, não é só uma questão de segurança ou de você fazer algo que esteja regularizado com a documentação em ordem, não, é economia.
Porque acho que tem muito cliente que deve pensar, não vou contratar, vou fazer aqui por conta, não sei. Né? Mas quando você contrata um profissional, você é ao contrário, você economiza. Exato. Certo, Carol? Porque você vai Exato. investir no que realmente tem que investir, você vai fazer os cálculos de uma forma correta, você vai estar com alguém que é experiente, que só trabalha com isso, né, Carol? Exato. Antigamente era comum, né, Ailton, se fazer a casa ali, eu mesma faço. Né? Eu vou lá, chamo meu primo, meu tio, compro um material e eu faço. Só que hoje em dia, se você quer regularizar seu imóvel lá na frente, você não pode fazer isso, né? Você precisa ter toda a documentação, você precisa ter um profissional, a não ser que você consiga, claro, tocar uma obra sozinho, né? Com a mesma eficiência que um profissional teria. Aí tudo bem, né? Mas é importante você ter um projeto aprovado, você ter um alvará de execução, porque corre o risco claramente da prefeitura ir lá e embargar a obra, né? Engraçado ela estar falando isso justamente pelo seguinte, né? Quando eu vi o checklist do que ia trabalhar, eu fiquei tentando achar pelo em ovo. Eu falei, não, mas deve ser muito complicado. Quando eu vi que é praticamente, né, ART, projeto e alvará, eu falei, mas só isso daí? E um template que, sinceramente, para fazer o preenchimento, ele é muito simples comparado, se você comparar com outras instituições. Porque ele é prático. E ele é muito objetivo, né? Então, isso é outro argumento de venda, né? Até tanto para o cliente poder fechar conosco quanto os parceiros, justamente no sentido de que não é burocrático a questão documental. Porque talvez, né, pode ser que o cliente ou o parceiro pense que é algo tão complicado que dá até preguiça de fazer. Não, pelo amor... Não é. É simples. E quem está pedindo crédito, é quase impossível que ele não tenha pelo menos esses 3 documentos. A maioria tem. Então, eu já posso garantir que, assim, até essa parte documental ela é muito tranquila para a gente seguir. Tudo é um processo, né? Se você olha ali, documentação, fazer uma operação de crédito para construção, é documentação pessoal, é matrícula IPTU, Isso. é a capa é a planta ali com o carimbo da prefeitura, é o alvará, é o template, que é bem mais simples, de Muito fato, como outras instituições, em comparação com outras instituições. Né? A gente tentou fazer isso, inclusive foi uma solicitação do Juliano. Eu quero descomplicar o crédito, né? Então, a gente criou o template pensando nisso, falando, tá bom, o que a gente precisa de informação que é muito importante, né? Então, essas informações, como que a gente vai colocar aqui de forma simples? Porque não é todo mundo que vai ter um engenheiro para preencher. Provavelmente o cara contratou um engenheiro, fez o projeto, aprovou na prefeitura. Mas um engenheiro, né, para ficar acompanhando ele, nem todo mundo tem. Então, teria que ser um documento para o cliente preencher, né? Então, foi pensando nisso. Por isso que hoje é bem mais tranquilo do que os demais players, né? E quando você pega um parceiro de negócio, os famosos correspondentes bancários, principalmente aqueles que atuam com instituições públicas, na hora que ele vê o checklist e o template, ele fica sem entender, porque ele fala, não, mas assim, eu acho que ele até se atrapalha de tão simples que é. Então, imagina, esse produto, quando ele foi criado, acho que o grande desafio foi vender para o mercado que ele era simples. Uhum. Conforme treinamentos, e você vai tentando, né, aculturá-lo de que, poxa, faz sentido, tal, pode vender, fica tranquilo, e você começa a ter acesso a uma base de correspondente, eu acho que é melhor termo correspondente, para virar um parceiro nosso, e eu falo pelos negócios que saíram, muitos vieram desses correspondentes, né? Então, ele teve uma experiência muito boa. E eu duvido que daqui para frente a gente ainda não consiga até melhorar mais. Porque cada vez, e isso é em todos os produtos, você vai pegar aquisição, home, produto de construção, cada vez mais a gente consegue tirar uma coisinha que não precisa e tal. Então, ele já é simplificado e está caminhando cada vez mais para ficar assim, enxuto. Ele vai ficar cada vez mais enxuto, mas sem abrir mão das questões, né? Técnicas, jurídicas, crédito, etc. Normal. Mas, assim, o feedback que a gente recebe aqui na ponta comercial é muito positivo. Muito positivo. E não é à toa também que um monte de cliente volta, né? Ele faz a segunda operação e é a coisa mais normal. A gente tem um monte de obra do mesmo cliente, né? Vários casos aqui. A gente tem um cliente aqui que é o campeão. A gente já financiou acho que 5 obras dele, né? Ele é um pequeno construtor e tal. Então, assim,
é um processo que agrada os dois lados, né? Tá fluindo bem, por isso que o cliente volta, né? Carol, e assim, agora você me falou, porque assim, no home equity pode acontecer do cliente fazer mais de uma operação, mas a gente sabe que não é tão comum, né? Agora no Contro você me trouxe uma informação aí interessante, né? O cliente ali fez 5 operações conosco, né? Geralmente, quanto tempo, uma média, Carol, para construir uma casa, vai? Geralmente, quanto tempo uma pessoa, um cliente demora ali para construir? Como que funciona, Carol? Qual que é o tempo médio? Eu sei que é relativo, né? Mas uma casa padrão, vai, 1 ano, Ailton. Em 1 ano, geralmente, o cliente ele constrói, né? Os nossos contratos. Como que funciona mais ou menos? É um pouco relativo. É um pouco não, é muito relativo, tá? Porque se a gente for comparar uma casa de concreto armado com uma casa, por exemplo, do steel frame, é completamente diferente um cronograma, né? O steel frame, ele ganha em tempo, é 40% menos tempo que o concreto armado. Então, eu não consigo te passar, olha, geralmente esse tempo. Se a gente for falar de uma casa convencional, concreto armado, que é o queridinho do Brasil, né? Padrão fino, uma casa ali de bastante metros quadrados, né? Que é o padrão que a gente costuma fazer. A gente tenta encaixar um cronograma de no máximo 12 meses, tá? Da casa pronta. Sempre, às vezes, a gente tenta puxar um pouco menos para entregar antes. E aí, se acontece algum percalço durante a obra, a gente está acompanhando com aquele cliente, a gente está prestando ali até apoio, né? De, putz, aconteceu isso. A gente teve, por exemplo, agora, uma obra que teve algum problema lá de execução e que comprometeu a estrutura. Então, a gente está super acompanhando essa obra de perto. A gente está indo pessoalmente nessa obra e prestando ali apoio para o cliente para redefinir o cronograma, né? Então, vai ajustar. Agora, já está refazendo a estrutura, está fazendo um reforço, está dando tudo certo, mas isso afetou o cronograma, né? Então, a gente tenta encaixar dentro de 1 ano, né? Para a gente também é melhor, porque enquanto essa obra não está finalizada, a gente não consegue rentabilizar a operação do jeito que a gente queria, né? Então, a gente encaixa em 12 meses. Se não der, aí a gente realmente vai ajustando. Geralmente, concreto armado, como você falou, o cliente leva ali uns 12 meses para construir, às vezes um pouquinho menos. É relativo, depende do padrão. Depende do local, né? Se é fácil acesso, se não. Às vezes é interior, assim, que, putz, não vou comprar material aqui da cidade. Vou pegar lá da capital ou de uma cidade vizinha. Claramente é mais difícil para recebimento de material, a mão de obra também não é mais fácil de achar. Então, tudo depende, né? Depende muito. Agora você falou de concreto armado e você falou também de steel frame. Steel frame. Conta um pouquinho pra gente como que é, Posso complementar? Carol? Eu tenho uma dúvida. E ela vai responder isso com a minha pergunta também. No segmento do alto padrão, a gente está falando de material de EPS. Hoje, tecnologias de padrão, para um padrão construtivo melhor, ela está bem mais divulgada do que antes. Por que no segmento alto padrão ainda você tem tanta construção do padrão tradicional? É uma curiosidade que eu tenho, né? E outra coisa, dependendo do material, igual você falou, o tempo de obra ele é reduzido. Se é reduzido e também pode ser relacionado com uma diminuição do custo, certa parte, por que esse novo padrão construtivo mais moderno, com EPS, steel frame, ainda não... ele não está... Não é acessível, mas ele ainda... Eu recebo uma procura muito baixa. E eu divulgo muito isso, eu gosto. Eu gosto de divulgar isso, porque já que fazemos, eu divulgo. Mas eu sinto ainda que não deu tração isso. Aí eu queria entender um pouquinho também. O steel frame, ele chegou há pouco tempo, né? Ele é muito usual na América do Norte e... acabou vindo para cá há poucos anos. É uma tipologia construtiva muito mais rápida, mas ela tem alguns poréns, né? Em solos brasileiros, a gente não tem uma mão de obra qualificada ainda. Então, é difícil achar. A cultura brasileira também está muito apegada ao convencional, né? Então, um segundo ponto ali que, às vezes, para o cliente escolher essa tipologia, ele fica com o pé atrás. Tipo, putz, será que isso agrega valor ou não ao meu imóvel, né? E o terceiro ponto é que o steel frame, geralmente, ele precisa de um investimento maior no início. Entendi.
né? Então, o cliente ele precisa ali ter um caixa para investir, comprar, né, essa tipologia de aço galvanizado, investir na obra ali no início para depois gerar economia no decorrer na obra. Não é só chamar os amigos para o churrasco para começar. No steel frame, Infelizmente, você vai não. ter que aportar muita grana, né? Eu não diria muita, mas é um valor expressivo, né? Nem todo mundo tem um caixa ali para já aportar no início. Às vezes é no decorrer da obra, né? Então, isso dificulta um pouco nas pessoas escolherem essa tipologia. Mas é tendência, tá chegando. É uma operação mais rápida, né, Carol? Tá chegando no mercado. A gente tem feito bastante, tem muito constru de steel frame, tá ganhando espaço. Eu acho que o concreto armado, assim, ainda é o queridinho, né? Porque é aquela coisa, putz, é seguro, né? Obra residencial e comercial é muito usual ainda o concreto armado. Aí tem a alvenaria estrutural, que também é muito usual, geralmente em obra popular, né? De várias unidades, né? De porte grande. E aí tem o pré-moldado, né, de concreto, que também é ali, assim, hoje em constru a gente recebe pouco, né, porque a casa unifamiliar geralmente não tem pré-moldado. Mas para obra grande, quando a gente recebe construção de um galpão, por exemplo, o cliente vai optar por um pré-moldado, por uma estrutura metálica, porque aí o vão é maior, né, então essas tipologias acabam sobressaindo. Mas o steel frame está chegando com tudo. Você falou aí do aço, né? Que tem um custo um pouquinho elevado ali no início, né? Entra perfeitamente também na nossa operação, certo? Entra, sim. É aquilo, tudo é estudo de LTV, né? De risco, de crédito, porque a gente precisa entender o que o cliente quer fazer, né? O valor final daquele imóvel, quanto ele pode aportar do bolso dele, porque a gente não financia 100% da obra, isso é importante, né? Sempre, provavelmente, o Ulisses passa isso, né? Pro cliente. Todo mundo quer financiar, se puder 100%, se óbvio. Se puder 100%, a gente não financia, a não ser operações que realmente encaixem. Se encaixar o 100%, ótimo, né? Se o cliente tem um terreno ali que tem um valor expressivo e dá pra gente financiar 100%, por que não? Né? A gente quer fazer dar certo. Agora, usualmente a gente não faz, então tem esse estudo, né, de encaixe ali no início, se dá pra gente ajudar esse cliente no aporte inicial ou não. Geralmente a gente consegue aportar de início, né, para esse cliente, a gente tem até a regra lá de 30% do valor do terreno, então a gente Isso consegue na primeira auxiliar. tranche, né, Carol? Na primeira tranche, quando não tem nada de obra, né? Quando tem obra em corrida, a gente consegue chegar nos 50%, e já é mais. Boa. E você, Ulisses, você já pegou algumas operações desse perfil, sem ser concreto armado? Já, mas a sentido minha maior mudança? demanda é tradicional ainda. Eu gostaria muito que fosse, vou me empenhar, vou divulgar muito, porque eu particularmente gosto muito, acho que é um bom argumento de venda, até para chamar, mostrar que é algo que acompanha essas questões de novas tecnologias no mercado de construção civil. Ela acaba assim, por ser uma tendência, eu entendo que assim, acompanha, vai muito em linha do que a gente também está ofertando de um produto moderno e dinâmico, sabe? Eu na ponta particularmente, eu peguei já muitos parceiros já com essa dúvida, me perguntando, Newton, é possível? Vocês fazem? Sim. Então, é uma tendência, né, Carol? Você falou da mão de obra especializada, né? É porque é algo novo. Né? Sim. Mas é uma tendência, é um custo menor, a obra fica mais rápida. E sustentável, né? Hoje em dia, a gente tem que focar em sustentabilidade. Não dá mais pra gente só pensar em nós mesmos, né? A gente tem que pensar pra frente, Claro. em filhos, netos, como que vai estar o mundo daqui a pouco, né? Então, essa tipologia, ela foca muito nisso também, em sustentabilidade, porque o resíduo que ela gera é muito menor. Então, isso também é um ponto relevante na hora de escolher, né? E para quem vai construir na ponta, Carol, qual que é a principal dificuldade que você vê ali pro cliente? O cliente vai construir a casa dele ali. Qual que é a principal dificuldade? Você... Eu sei que você tá ali, você vai contratar um engenheiro, ele vai fazer ali o orçamento para você, vai montar o cronograma físico-financeiro, mas qual que é a principal dificuldade, Carol? Porque esse é um tema que até o Arthur, a gente conversou um pouquinho quando ele veio aqui bater um papo conosco,
Ele falou ali do estouro de obra, né? Que às vezes tem essa questão da mão de obra especializada, inflação, o mercado muda. Qual que é a principal dificuldade hoje que você vê quando uma pessoa vai construir uma casa, um empreendimento? O que ele tem que se atentar, tomar cuidado? Olha, também são muitos pontos, né? Mas uns principais, assim, que eu traria, eu acho que a regularização né, da obra. Então, como eu falei, um projeto bem feito, um projeto aprovado pelo município, pela prefeitura do município, um projeto com alvará de execução, tudo isso é importante, né? Essas burocracias que a gente fala, que antigamente as pessoas não ligavam e aí ficava com um monte de imóvel irregular, é importante hoje em dia, até para a busca de um crédito. Porque na hora de buscar um crédito, a gente vai olhar isso, né? Não tem como a gente aceitar uma casa informal ali, né? Por exemplo, é o que eu falo muito na Cashme. Essa casa aí tá em tantos % de obra, mas cadê o projeto? Tá bom, não tem projeto. Mas como que você definiu, então, 50% de obra? É 50% de obra do quê? Né? Então, a gente fala muito sobre isso e eu falo isso muito com o meu time, né? A gente precisa de um projeto para definir percentual. Porque sem ele, a gente não sabe o que vai ser feito, né? Não sabe se vai parar de pé, não sabe se vai dar certo, não sabe se vai ser suficiente, né? Isso, o cliente, você falou, né? Tem muito, existe uma questão cultural ainda muito forte, né? Vou construir minha casa, mas você contratar um profissional, você ter ali um projeto, ter autorização para você não receber uma multa, você fazer tudo certinho, né? É importante, é uma economia, é você mitigar riscos. Sim. É tudo isso, né, Carol? É planejamento. Você tem alguém tudo isso é ligado. Que entende, que tem experiência, né? É uma questão cultural. Você se preparar para você tomar crédito, porque você tem a documentação em ordem. Você está preparado para tomar crédito. Se você não tem, você não consegue tomar. Exato. E essa questão da mão de obra é muito importante, porque a mão de obra desqualificada, se você realmente não se proteger dela, você vai ter um prejuízo gigantesco, né? A gente também já teve obras que a gente acompanhou que parou no meio porque simplesmente o empreiteiro abandonou a obra. Então, uma dica que eu traria é: pesquise sobre esse empreiteiro, né? Pega a indicação, veja as obras que ele já fez antes de fechar alguma coisa com ele. Uma vez que você conferiu isso, feche um contrato jurídico muito bem elaborado. Porque não dá para simplesmente fechar ali com alguém que, né, a gente não sabe histórico, que não sabe como que são as obras que ele faz, e no meio da obra parar e você ficar no prejuízo, né? E aí, enfim, uma briga na justiça demora muito mais do que a solução da obra, que é o que importa, né? Você ter o profissional, você ter também... O profissional muda tudo. O credor correto para você tomar crédito, que te dê um apoio também, tem tudo isso. Chegar a obra parada para a gente acontece, e não é pouco. Muito. Porque, realmente, muitos motivos de uso de crédito acabam sendo... tem a situação de você se descapitalizar, tal. Agora, ter tido problema com mão de obra, ter tido problema com uma série de situações assim, é muito comum. Né? É claro que para nós finalizar uma obra, ou pelo menos se ela já está com 50% ou mais, é muito melhor. Né? Óbvio que a gente prefere finalizar, a garantia, de certa forma, o valor agregado dela está maior, tudo, mas é muito comum. Né? Ultimamente eu venho pegando assim, operações, não só das minhas operações, mas das que eu dou suporte, né? Eu peguei muito término de obra, né? Muita operação onde faltou recurso, teve problema, né? Mão de obra, uma série de coisas. Assim. Então, isso é muito comum. Você ter a orientação correta e ter o planejamento. Acho que o ponto-chave é o planejamento, né? Você tem algum case, Carol, que você se lembre, alguma coisa que te marcou na Tem, eu anotei aqui, porque lembrar tudo de cabeça é difícil, né? Hoje a gente está com mais de 100 obras em acompanhamento, então não dá para lembrar. Ainda bem que eu tenho um time maravilhoso que consegue dar conta. O cliente chegou aqui há 10 meses, né? Então, ele chegou no comecinho ali, chegou entre dezembro e janeiro. E ele estava com 23%, né, de obra. Hoje ele está com 75%. Né? Então, ele foi avançando ali um pouquinho a cada mês, né? A ideia é acabar essa obra nos próximos 3 meses.
foi um pouquinho mais, né? Então, por exemplo, essa casa aqui, por isso que eu disse, é difícil a gente definir um cronograma. Mas essa casa aqui, ela vai levar 13 meses, né? Um pouquinho a mais que 12, que é o que a gente tenta encaixar. É uma casa de concreto armado, mas é um case de super sucesso, assim. O cliente super engajado, sabe? Ele manda relatório, a gente consegue acompanhar de perto. Claro, é uma casa de Goiânia, a nossa sede está em São Paulo, nosso time está aqui. Então, a gente não consegue ir lá pessoalmente, mas a gente manda vistoriador. Então, tá fluindo muito bem o cronograma dele, o cliente está super feliz. E tá quase finalizado ainda. Daqui a pouco realmente vai ser um case finalizado de sucesso. Isso que você falou é muito legal, né? Porque a gente falou aqui do prazo médio, vai que eu falei, né? Mais até dos 12 meses, né? Esse daí foi 13. Ou seja, foi algo customizado ali de acordo com a necessidade do cliente. Tem um acompanhamento, não é só... eu vou liberar para você aqui R$1 milhão para você construir. Não. É de acordo ali com a nossa avaliação, com o teu cronograma, com o template que você preencheu. Ou seja, é feito de uma forma humanizada. Sim, até, né? E outra, hein? Profissional. A reunião com o cliente é fundamental. Não tem como, é impossível, assim. Isso daí... eu cravo na pedra. Não tem como você seguir com uma operação de crédito para construção sem se reunir com o cliente, claro, né? A gente põe na tela, né? Porque hoje em dia é tudo online, às vezes pela questão da distância, mas a reunião é fundamental para você entender, explicar. Muitas vezes, até a Carol, né, acaba participando. Outras vezes, os comerciais pegam as informações necessárias para poder fechar o melhor negócio possível e muitas vezes a gente vai apresentar a proposta e o cliente vai falar, isso não me atende. Essas tranches... dessa forma não dá, aí começa o quê, né? Aquela situação onde você vai ter que negociar, acionar o time da Carol e customizar. Aí, obviamente, a gente vai medir nossos riscos do lado de cá, né? Para que fique ali com o risco dividido, né? De certa forma. O cliente, atender a necessidade do cliente para, aí sim, a gente conseguir evoluir. Porque da mesma forma que o cliente, ele... não quer ter nenhum problema. Nós, obviamente, também não queremos, então a gente tenta chegar nesse consenso e, na maioria das vezes, aí sempre um conjunto, com uma sucesso. parceria, né? Que é o que eu sempre falo. Né? Se você tomar um crédito, tem que ser uma parceria do credor com você. Eu tenho até um case que eu lembrei agora aqui de um cliente que nós fizemos o ano passado. Eu me recordo que esse cliente, ele estava desesperado, que ele não estava conseguindo, ele não tinha linha de crédito nenhuma no mercado. E construção é aquilo, né? Ele fez o cálculo ali dele, mas na época ele até me falou isso. Ele falou, Ailton, eu conversei bastante com esse cliente, ele falou, Ailton, eu coloquei ali na ponta do lápis o custo de cada tijolo, Ailton. Só que daí o mercado mudou. E eu tentei crédito no mercado, era um cliente muito bom, com perfil excelente. Só que ele tentou crédito no mercado e não conseguiu de jeito nenhum. E aí ele entrou em contato na época conosco, na Cash, me fez a operação conosco e conseguiu, ele já finalizou. Dei uma olhadinha esses dias, ele já conseguiu construir. Mas foi um cliente que aconteceu justamente o que você falou. Ele não conseguiu linha nenhuma no mercado, ele tem poucas opções. E o cálculo que ele fez também ali, ele falou para mim, então eu calculei tijolo por tijolo ali. Mas ele fez. Né? Depois que ele foi lá, que ele montou planta e começou a buscar uma linha de crédito no mercado. Mas por isso que é importante o planejamento no início. Né? Se você não monta um bom planejamento, se você não tem um bom profissional contigo ali, né, pode ter uma complicação ou outra, porque as coisas mudam. Exato. Essas variáveis, né? Por exemplo, você pega a questão da pandemia que a gente estava falando um pouquinho antes da gente iniciar, uma série de fatores que vai fazer com que o cliente ele saia do planejamento, né? Então, essa linha, é o que eu falo, eu gosto muito dessa linha de crédito justamente para ajudar o cliente quando ele teve esse imprevisto, sabe? De ser um alívio para o cliente e, obviamente, atender essa necessidade para ele poder finalizar, porque diferente do Home Equity, esse é um produto que ele vai muito ao encontro do aquisição, ou seja, a gente está lidando com o sonho do cliente, né? Esse produto ele tem esse fator. No Home, buscando capital de giro, uma reestruturação financeira, mas esse produto tem muita questão sentimental, a gente está falando de um sonho, de buscar, está morando num lugar maior, exatamente, isso. Que até o tema do nosso podcast aqui vai ser crédito que constrói. É isso aí.
Exato. Né? Então, de fato, é um sonho, né? E ter esse respaldo. E fazer também na ponta, né, Ulisses? Você falou aí do parceiro, do correspondente bancário que é cadastrado conosco na Cashme, né? Dele enxergar o produto, de fato, como uma oportunidade. Sim. Que é um produto que, pra gente, cresceu muito aí nos últimos meses. Eu tenho acompanhado e cresceu absurdamente. Né? Justamente por essa questão, por uma deficiência do mercado e pela nossa operação também, pela construção, pelos profissionais que estão aí atuando aí na retaguarda, né? Os comerciais, mas o pessoal que está atuando na retaguarda também, o time. O objetivo é comum, né? Não é só o comercial que quer resultado, o time. Né? Todo mundo gera resultado. A cada mês eu vibro com o meu time o resultado de Constro. Né? A gente tem um fechamento mensal ali que a gente fala, meu Deus, fizemos isso, que legal. Porque a gente sabe que a gente também participa. Né? O Ulisses falou dessa questão de revisão, né, da tranche. Vou dizer para você que é 90% dos casos, tá? Do que é aprovado em comitê volta para o meu time, para a gente dar uma olhada, ver se cabe, revisão, o que dá para liberar para o cliente em tal tranche, né? Tranche é a operação, né, derivada, a liberação para o cliente, não sei se todo mundo que vai assistir sabe, mas é a liberação do dinheiro, né? Então, é feita por tranches, por partes. Então, essas partes, às vezes o cliente, eu não consigo, eu não gostaria de 200 mil no registro, pode ser 300, e aí tira da segunda, ou remaneja, algo do tipo. E aí é nessa revisão que a gente atua, né? Também nessa entrada dessas reuniões, de esclarecimento de etapa de obra, tudo isso a gente também costuma fazer quando o cliente precisa. Então, isso é que bem você bacana. falou é muito legal, Carol, porque às vezes você vê no mercado, principalmente hoje em dia, né? Você vê muito no mercado a questão de tecnologia, plataforma, joguei a operação lá e está pré-aprovado, e são essas condições. Você ter esse olhar humano, você conversar, você conseguir entender se realmente aquele ali está de acordo, né, com a expectativa do cliente, com o que ele se planejou também é fundamental. E a Cashme faz muito bem. Não é toda instituição que tem esse olhar vou chamar humanizado, mas de querer entender e etc. Né? Hoje eu posso dizer assim com toda certeza, assim, de todas as instituições que eu trabalhei, a Cashme, ela tem uma preocupação muito forte com a questão do atendimento. E não isso só daí na é muito venda, forte. né? No pós também, porque a gente pega muitas obras problemáticas, por exemplo, que o cliente ele precisa de ajuda. Ele precisa de um apoio ali e fala, gente, o que eu faço? Porque às vezes ele pegou o recurso, teve uma emergência, não conseguiu aplicar tudo na obra, né? O que não pode fazer, porque o crédito é para a construção, mas aconteceu. E aí ele levanta a mão, fala, eu preciso de ajuda, né? Vamos dar uma olhada aqui, o que dá para fazer. E a gente se dispõe a isso, de conversar com ele, de entender. Então, vamos remanejar aqui seu cronograma, vamos dar uma olhada no seu acompanhamento da obra, vamos ver se cabe mais crédito para você dar uma respirada. Então, tudo isso faz parte, no que eu disse do início, né? Cultura da Cashme. De dentro da Cashme com as pessoas para fora, né? Com o cliente ali, de ajudar ele na venda e no pós também. Ou seja, o time inteiro para o negócio, né? Pro Aquilo negócio. que eu até falei isso no episódio anterior, né? Do time de futebol, que você tem um goleiro, você tem um lateral, ou seja, o atacante que é o comercial, ele fez o gol, mas você tem um goleiro, você tem um lateral, é todo mundo participando, é todo mundo pro negócio, né? E colocando o cliente, de fato, aí no centro, né? Sempre. Ouvindo o cliente, né? Acho que esse que é o ponto, né? E eu pedi um case para Carol, vou pedir um para você agora, Ulisses, um case de parceiro, de alguém que não vendia o produto, que começou a vender e está tendo um resultado bacana. Tem um legal. Eu tenho um parceiro, ele é de Curitiba e ele começou a trabalhar com divulgações, Instagram, mídias sociais, etc. E foi engraçado que quando apareceu esse cliente, ele ficou assim, né? Apareceu e a gente tentando adaptar não é adaptar o produto, é ele se adaptar, né, ao que nós poderíamos oferecer, né? Sentamos com o cliente, enfim, né? A gente fez até uma reunião presencial aqui em São Paulo e foi legal que assim acabou quebrando uma série de mitos que tinha, né? E foi tão bacana que depois desse case ele mandou mais 2 operações que também foi sucesso. Então assim, o que eu posso dizer? Era um parceiro que estava fazendo a divulgação do Home Equity. Ele não estava divulgando o crédito com garantia. Só que o cliente falou, não, olha, eu tenho um terreno e eu quero dar esse terreno como garantia para eu poder fazer minha obra.
E ele veio, aceita terreno e tal. Eu falei, mas terreno, né? Não tem Na época eu não muito aceitava. apelo, não tinha muito apelo. Até que, por isso que você tem que falar com o cliente, você precisa falar. Quando eu fui entender, aí eu identifiquei que Se caberia encaixava no perfeitamente. Para mim, eu ganhei assim, ganhei o dia, ganhei um mês ali, porque é uma operação muito boa. E foi legal justamente por isso. Você sai de uma operação que certamente, se fizesse, seria com limite de crédito muito menor, só em cima do terreno, para fazer uma operação muito maior, Que uma operação realmente que atende o realmente cliente. atende o cliente. Então, esse daí é meu case de sucesso. Né? Então, teve outros, mas esse daí me marcou bastante porque ele veio com um produto, saiu com outro, e esse outro atendeu assim perfeitamente a necessidade. Muito bom. Que é o recado que fica para o parceiro, né? Porque você falou, o parceiro está acostumado ali com fazer o financiamento, imobiliário, home equity, mas é um produto que está dentro da cadeia, está dentro do ecossistema. E o ali. melhor, ele viu que funcionou bem, que rodou bem, e hoje... Porque tem espaço. Exato. E não é difícil. Não é difícil. Por isso que assim, vai vender para o cliente o produto, tem que vender de uma forma simples, né? Como você deu o exemplo aí do Juliano. Não, eu quero algo simples, eu quero que algo que o cliente entenda, não só que o engenheiro entenda. Algo que o cliente entenda, né? É como a gente falou aqui dos documentos, né? A documentação pessoal, cópia da matrícula do IPTU, o alvará, a planta aprovada e o template preenchido. E sabe São qual é o melhor? poucos documentos. Ele tem segurança para vender esse produto. Então, hoje, quando ele faz divulgação, ele tem muita segurança para vender. Né? Ele mesmo acaba aparecendo ali, divulgando. Então, ele fica com essa segurança para poder operar, para poder divulgar. Quando chega uma operação, não tem mais aquele medo. Né? Então, isso daí é muito bom. É o que eu falei no início. Você tem que ter segurança para vender. Você precisa ter segurança para você poder ofertar. E a partir do momento que você... tem segurança em quem está por trás para te garantir que no caso somos nós, aí ele fica tranquilo, a gente consegue dar esse suporte para ele, para o cliente, entender a necessidade para poder operar. E cada vez mais, conforme vai tendo sucesso, ele vai ficando cada vez mais tranquilo, né, para poder continuar sendo parceiro nosso, indicando e etc. Ô, Carol, você falou das tranches, né, que não é todo mundo que de repente vai entender. Fala um pouquinho pra gente dos principais parâmetros hoje do produto. Como que funciona, Carol? Quanto que o cliente consegue? A porcentagem? Como que funciona, Carol? Olha, acho que antes disso, eu só queria fazer um comentário. Tem muita operação que a gente mesmo muda na esteira, viu? Né? Que, assim, claramente hoje é menos, né? Porque os nossos comerciais, eles estão cada vez mais engajados no produto. Mas algumas operações a gente fala, poxa, mas isso aqui é constro, né? Vamos seguir na fila de constro, a gente consegue, né, até liberar mais crédito. Então, é engraçado, porque desde o comercial a gente, né, tem essa questão. Bom, hoje a gente tem uma política, né, do produto, de regrinhas ali de enquadramento, mas a Cashme é para negócio sempre, né? Então, a gente sempre vai tentar fazer dar certo. Hoje a política definida é 50%, né, de LTV. Então, por exemplo, se eu tenho uma obra que ela vai, no final, ela vai ter valor de 1 milhão, né, uma casa de 1 milhão de reais, eu consigo até 500 mil de crédito naquela obra. Então, esse é o primeiro parâmetro. Tem o parâmetro de obra iniciada ou não, né? Que é, se for 0% de obra, eu tenho só o terreno e já estou buscando crédito ali para o início. Então, a gente consegue chegar em até 30% do valor do terreno de avaliação, né? E se ele tiver já a obra incorrida, que é a questão do valor agregado, né, que o Ulisses trouxe, a gente consegue chegar em até 50%. Então, já melhora, né? Aquela questão, o cliente iniciou a obra, mesmo que seja pouquinho, a gente já consegue ali entrar com financiamento e alavancar aquela produção, né? Também tem a questão de tipologia, né? O ConstruCash ele foi amadurecendo, então ele começou ali com casa dentro de condomínio só. Aí expandiu para casa de rua, em lugares nobres. Depois expandiu casa de rua geral. E aí até que a gente chegou em tipologia comercial. Então, hoje a gente faz também comercial. A gente não faz multifamiliar, né? Que são loteamentos ou prédios. Esse tipo de coisa a gente não faz. Mas a casa unifamiliar, independente de condomínio ou rua. O imóvel comercial de rua, né? Então, também não fazemos prédios comerciais, de salas, enfim. Mas a gente faz um mercado, né? Uma loja de rua, um financiamento de uma construção de rua. E também tem a questão queridinha, né? Que de uns tempos para cá,
eu acho que é um dos principais argumentos de venda, né? Aí o Ulisses pode me falar, que é a questão da dívida do terreno, né? Então, a gente consegue pagar essa dívida por dentro da operação. Que legal. Né? E é muito comum você ter dívida de terreno. Às vezes Muito tem ali comum. um saldo devedor, né, do terreno, e o cliente fala, poxa, mas eu queria o crédito para construção, mas eu tenho aqui um saldo. Daria para incluir nesse crédito? A depender do cenário, sim. Claro, a gente tem uma regra para isso, até porque a gente precisa pensar em risco cash-me, né? Não é só agradar o cliente, a gente tem que os dois lados estarem, né, em sintonia. Mas geralmente a regrinha é 70% do valor de avaliação do terreno. O cliente tem que ter pago. Então, pelo menos uma parte ali do terreno ele precisa já ter quitado. Então, 30% a gente consegue incluir por dentro da operação. Claramente, se essa obra estiver muito adiantada, estiver avançada, o valor agregado vai fazer diferença. Então, tudo bem se ele tiver uma dívida maior. Se o valor agregado da obra dele, se ele já executou muito da obra dele, a gente consegue, né, tentar fazer uma conta para encaixar. E aí tem a questão da obra também iniciada, que eu acho que é a mais importante, né? Porque o terreno com dívida sem obra, aí não faz. Realmente não dá para encaixar o LTV de risco, enfim. Então, a gente consegue encaixar a dívida contanto que ele tenha iniciado a obra ali. Não diria percentual, porque a gente cai naquela questão, né, de tipologia, porque cada tipologia é um percentual. Mas, pelo menos uma obra iniciada, aí a gente consegue incluir a dívida do terreno. Boa, o LTV que é o percentual financiado versus o valor do imóvel, certo? Exato. E tem uma situação interessante também. Tem muitos clientes que ele tem o saldo devedor com a loteadora, por exemplo, mas é uma dívida direta, não é uma dívida que chegou a ser registrada na matrícula por alienação fiduciária, que fica mais flexível para ele poder negociar, né? Claro, a gente não vai entrar nessa liquidação, porque é uma liquidação particular, né? Mas a matrícula, ela fica desimpedida, né? Ela fica livre, né? Para a gente poder seguir, o que é melhor. E aumenta o LTV, porque eu não preciso fazer essa liquidação de forma via interveniente quitante com a loteadora. É uma questão particular. Eu estou comentando isso porque eu me deparei nas 2 últimas semanas com 4 casos. E aí eu falei, então é bem mais normal do que eu achava que é. Né? Boa. E você falou das tranches também, né? As tranches, elas são de acordo com a evolução da obra também, né? Com o projeto, com o que foi apresentado, com a nossa avaliação, né? Se vai ser em 1, 2, 3 tranches, né, Carol? Exato, exato. A gente tenta deixar em menos tranches possíveis, né? Para realmente uma questão de alavancar a obra, né? De acelerar aquela obra. E questão de gestão, né? Que operacional depois, para cada liberação, ele diminui, né? Quanto menos, vai ser menos operacional. Então, a gente tenta deixar o menos possível dentro de um risco aceitável para a Cashme, né? Então, a gente tem um limite de tranches de 5 tranches e mais uma para o Abitse, né? Então, seriam 6. Mas Ou seja, para ele regularizar no final. Exato, mas a gente tenta diminuir isso aí, deixar menos parcelas. E o interessante, né, Ulisses, em relação às tranches, eu toquei nesse assunto para chegar no ponto com o Ulisses, que é um diferencial nosso também, que o cliente ele paga proporcionalmente a tranche que ele recebe, né? Que eu já vi até alguns clientes, alguns comentaram comigo, mas eu já vou pagar em cima do valor total? Não. Certo, Ulisses? É isso aí. Essa questão do diferencial nosso de somente pagar juros, correção da tranche a ser liberada é muito bom. Até para o cliente, assim, você tem uma obra de 1 ano, por exemplo. Imagine que se eu liberasse o dinheiro já de início para ele... Você vai usar tudo de uma vez? Não vai usar tudo de uma vez, ele já vai ter o custo todo de uma vez. Coisa que não acontece conosco. Ele vai pagar proporcional. Tanto correção quanto juros, conforme as tranches a serem liberadas. E o bom disso é que, assim, ele vai poder ter o respiro, né? Justamente, poxa, imagina, você já tem a pressão de uma obra, aí já tem que pagar tudo de uma vez, e é um diferencial comercial até frente a alguns concorrentes que cobram de uma forma diferente. Ele já vai cobrar os juros do montante a ser liberado, por exemplo. A questão é que ele não vai liberar tudo de uma vez. Nós liberamos fracionado em tranches e cobra proporcional. Cliente. E é bom para o cliente. É ótimo para o cliente. Isso é muito bom para ele. É um baita de um diferencial. É isso aí. E, Carol, queria que você deixasse um recado, principalmente acho que o seu até mais voltado pro cliente,
né, reforçasse alguns pontos, como você falou aí do profissional, de você ter tudo organizado. Mas eu queria que você deixasse um recado, né, deixasse algumas dicas, você como engenheira. Olha, eu tenho tem milhões de dicas, né, para quem está iniciando ali numa construção, uma obra, mas eu traria algumas principais, que é escolher muito bem o terreno, né, porque um terreno que ele é bem localizado, né, de fácil acesso, não tenha tanta movimentação de terra, isso vai gerar economia no final, né, da sua obra, no orçamento da sua obra. E a questão da mão de obra qualificada, né, é muito importante, ver histórico de quem você está contratando, fechar um bom contrato, né, muito bem assistido juridicamente, para que não tenha risco, né. E muito em linha também com o que a gente trouxe, a questão de procurar um profissional habilitado para o projeto, para um orçamento, um cronograma, né. Nem sempre o cliente ele vai ter ali a noção de investimento para todos esses fins, mas pelo menos o projeto precisa ser, né, precisa vir de um profissional habilitado que tenha a visão de sustentabilidade, que tenha uma visão de mercado, de olha, cliente, esse aqui é o tipo do seu terreno, essas aqui são as opções construtivas ideais, você vai gastar X, Y, Z, então um profissional ele vai conseguir te trazer essa visão, né, para você tomar a melhor decisão. E claro, você tendo tudo isso em mãos, você consegue buscar um crédito de qualidade para te ajudar a acelerar a sua obra com qualidade, com acompanhamento, né? Consegue ali um apoio durante a sua obra e até a questão que a gente estava falando de tranche, de uma parcela final, né? Para ajudar a fechar as cortinas ali, de realmente terminar, tirar o habite, decorar a sua casa, enfim. Então é isso, eu acho que eu investiria nesses pontos. Tudo isso daí para mim é segurança e economia, né, Carol? Quando você faz tudo certinho, você consegue tomar o crédito, você mitiga os riscos ali de fazer o cálculo errado, do risco também de você construir alguma coisa ali que não esteja, né, seguro, enfim, né? Economia, é risco, é tudo isso, né, Carol? Sim. Por isso que é a importância de você seguir um planejamento ali. Boa. E você, Ulisses, deixasse um recado aí pro parceiro. Parceiro. O parceiro que vai começar, ou que não começou ainda a vender o ConstruCashMe, né? Com o objetivo que ele enxergue esse produto como uma oportunidade, né? O meu convite que eu faço pro parceiro não tenha medo de vender esse produto. Porque ele vai contar com todo o suporte nosso. Ele vai, na prática, saber que é simples trabalhar com esse produto e é um produto altamente rentável para a carteira dele. Porque, assim, Ailton, o que eu vejo muito dos parceiros? Você tem muito parceiro trabalhando com aquisição, trabalhando com home equity, mas crédito para construção são poucos. O meu convite é para o parceiro experimentar. O meu convite é para que ele possa fechar parcerias, por exemplo, com imobiliários que vendem lotes, com loteadoras diretamente, porque talvez a prospecção desse cliente por redes sociais, etc., pode ser que sim, que ele vai ter ali um apelo, que ele vai ter alguma demanda, mas nada, assim, e isso eu tenho certeza por experiência dos meus parceiros que tiveram sucesso e parceiros de outros consultores na Cashme. Aquele que pegou ali seu carro, foi lá na obra, é o que eu falo, né? Você tem que estar a pé na estrada mesmo. Fecharam parcerias com loteadores, com imobiliários que vendem lotes, enfim, e que entenderam que, olha, eu preciso entrar nesse mercado, eu preciso conhecer. Não tem um que não teve sucesso. Então, assim, o meu convite é que eles não tenham medo, que eles podem contar com toda a segurança, todo o suporte, e esse é um produto assim que vai ser certamente altamente rentável para ele. Eu não tenho dúvida de que ele vai conseguir assim aumentar e muito o faturamento dele, sem a menor dúvida. Tem muita oportunidade, não? Muita oportunidade, está sobrando oportunidade e a gente precisa de pessoas para estar com a gente, para poder fazer novos negócios, deixar a área da Carol lá em pânico de tanto negócio. Mas se tiver em pânico tá bom, né, Carol? Porque dá para, né? Aumenta o time. Aí tá tudo certo. Aumenta É isso o aí. time. Carol, o bate-papo foi riquíssimo.
é muito importante, né? Não só o tema do nosso bate-papo aqui, enfim, o que a gente abordou, a gente falou de mercado, falou para o cliente, falou com o parceiro, mas as pessoas que estão nos assistindo também conhecer o time da Cashme, quem que está por trás, né? É como você falou, não é só o comercial, não, é toda a Cashme, todo mundo, né? Então isso daí faz total diferença. Te agradeço demais pelo bate-papo, pela disponibilidade, por tudo, pelo dia a dia também. Obrigada a Ulisses, você pelo convite. né? Muito bom estar Sempre aqui. dar um Muito apoio bom, para todo o time comercial. É isso aí. Agradeço também demais aí a disponibilidade. Obrigado. É isso, Carol. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Carol. Obrigada pelo convite. Tamo Obrigada, junto. Ulisses. Valeu, pela gente. companhia. A gente que agradece. Obrigado demais. Essa oportunidade muito boa estar aqui com vocês. E bora vender. Produto é muito bom. Esse daí eu vou falar uma coisa. Já vou antecipar. Para mim é o melhor produto da Cash. Sem dúvida nenhuma. É o melhor produto. Você vê que o carisma comercial é outro. Ah, não. Melhor produto disparado. Eu gosto do Home Equity, mas igual esse produto não tem. Não é à toa assim que eu estou cuidando dessa parte comercial, porque eu acredito muito nesse produto e eu sei que assim vai ser muito bom tanto para o parceiro, a gente vai ajudar muito o cliente a realizar sonho e é um produto que tem tudo para cada vez mais aumentar. O momento é muito oportuno, tudo que está acontecendo de movimentação de bancos, de instituições públicas, faz com que o mercado ele possa absorver essa demanda e a gente vai absorver melhor ainda, porque a gente é muito bom no que faz. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigada, Ailton. Grande abraço e Obrigada. até a próxima. Valeu, gente.